Autoridades e líderes mundiais participam a partir de hoje do funeral da Rainha Elizabeth II. Eu vim para cá ouvindo os nossos colegas, né, de outras rádios e tal, e tá todo mundo falando sobre isso. E, nossa, gente, o, o nosso colega, o Arthur Queiroz, está aqui desde o comecinho da madrugada e vai trazer mais info. Você está acompanhando isso já faz horas e mais horas, né, Arthur? O que é que está acontecendo exatamente nesse instante? Bom dia para você. Bom dia, Carla, Sheila, Megali, ouvinte acompanhando a programação logo cedo. Pois é, logo mais, quer dizer, a qualquer momento começa a missa fúnebre, como parte desses últimos ritos, né, relacionados à despedida da Rainha Elizabeth II. O caixão chegou há pouco à abadia de Westminster, foi levado por uma carruagem de armas, inclusive acompanhando essa carruagem, né, estava o recém-proclamado rei Charles III, filho de Elizabeth II, os outros filhos da rainha, netos também, inclusive o príncipe Harry, né, que havia deixado os direitos, enfim, do cargo real, né, que ele ocupa por ser neto da rainha Elizabeth II. Bom, essa operação policial é considerada por agências internacionais como a maior da história do Reino Unido, né? Reúne 10 mil policiais, tem também reforço da Marinha, Aeronáutica, Exército. Agências internacionais, inclusive, equiparam essa movimentação toda ao velório da princesa Diana, em 97, né? Ela que morreu em uma tragédia, e também aos Jogos Olímpicos de 2012. Líderes mundiais foram convidados, né? Também por isso esse reforço tão grande na segurança. Essa operação envolve também o fechamento de ruas, Megali, e ainda a suspensão dos pousos e decolagens no aeroporto de Londres para garantir o silêncio também no terminal, assim como aconteceu nas cerimônias, né, do sepultamento do príncipe Philip. Veja que estamos falando do terminal mais movimentado do planeta, o de Heathrow. Aliás, quem já pousou ou decolou em Heathrow sabe que é impressionante, porque enquanto você pousa, do seu lado tem um avião pousando numa pista adjacente, são muitas pistas, muitos terminais, é um prejuízo incalculável você fechar esse terminal por tantas horas, né, Arthur? Exatamente. Pois é, hoje é feriado lá também no Reino Unido, né, Megali? E esses últimos ritos começaram na madrugada, com o fechamento do Palácio de Westminster, que ficou aberto nos últimos 4 dias para visitação pública ao caixão da rainha. Uma visitação que era muito rápida, as pessoas não podiam ficar muito tempo, não podiam fotografar também, tudo sendo monitorado para evitar qualquer tipo de manifestação contra a coroa, como a gente tem visto acontecer em alguns desses ritos, mas tudo sendo rapidamente coibido. Essa programação segue ao longo de todo o dia até às 7h30 da noite, 3h30 da tarde, aqui pelo horário de Brasília, que é quando acontece o sepultamento em uma cerimônia privada, fechada, né, na capela de St. George, que é inclusive onde está também o corpo do pai da rainha Elizabeth, o rei George VI. Elizabeth II, a gente lembra, foi a monarca que esteve mais tempo à frente da coroa britânica, um reinado que atravessou aí 7 décadas. Ela morreu aos 96 anos de idade no dia 8 de setembro. Carla, você tinha comentado desse tempo todo, né, que está levando para que esse sepultamento seja concluído. Tem uma particularidade, o caixão da rainha, para poder conservar o corpo dela por tanto tempo, ele é revestido com chumbo. Ele é feito de carvalho britânico, mas ele é todo revertido em chumbo justamente para evitar a entrada de oxigênio, de umidade, e assim consiga manter, quer dizer, retardar o processo de decomposição em 1 ano, mas também que facilite aí esses deslocamentos todos que vieram acontecendo ao longo dos últimos dias, como parte das cerimônias, dos protocolos reais para a despedida de um rei no Reino Unido, do caso agora a rainha Elizabeth II, que, como eu falei, morreu aos 96 anos de idade no último dia 8 de setembro. O Arthur, se você não tiver essa resposta, pode voltar daqui a pouquinho, não tem problema. Tem que ter uma coroação, uma cerimônia de coroação do rei Charles, né? Embora ele já seja rei morto, rei posto, no momento em que a rainha deu seu último suspiro, Charles automaticamente passou a ser o rei do Reino Unido. Aliás, não é rei da Inglaterra, né? O rei do Reino Unido, embora o termo rainha da Inglaterra tenha pego aqui por outros motivos. Teremos de ter haverá uma cerimônia, naturalmente. Exatamente. Como houve com Elizabeth, mesmo depois da morte de George VI. Aliás, a primeira cerimônia transmitida pela TV, com as imagens do lado de fora, na década de 30 do século passado. Alguma informação sobre quando ocorre essa cerimônia?
A data exata a gente ainda não sabe, Megali, mas espera-se que aconteça daqui a um ano, porque foi exatamente dessa forma como aconteceu quando, nos anos 50, o rei 50, George, perdão. isso, de rei George VI morreu, e Elizabeth II, ainda muito jovem, uns 25 anos de idade, pouco depois disso, 14 meses depois, é que ela foi, de fato, coroada rainha. Então, como você falou, rei morto, rei posto, agora rei Charles III assumiu imediatamente essa posição na coroa britânica. No dia seguinte, ele foi proclamado, é como se fosse uma nomeação, vamos dizer assim, mas aí somente a gente imagina que daqui a um ano é que essa coroação, de fato, vai acontecer. Alguns especialistas, inclusive, que já conversaram com a Band News FM, já explicaram que é como se fosse uma espécie de luto que segue aí ao longo de um ano, até que, de fato, a coroa britânica seja colocada, né, vamos dizer assim, na pessoa que agora assume essa posição, né? No caso, o rei Charles III, filho mais velho de Elizabeth II, Megali. Boa.